está passando. Há um Deus soberano nos céus e na terra. Há um Deus que criou todas as coisas. Ele criou, Ele tem o poder sobre as suas criaturas. Como disse um certo pregador, Ele sabe mais de você do que você mesmo. Você não sabe a dimensão do seu globo ocular, mas o Senhor sabe. Você não sabe a quantidade de cabelos que há na sua cabeça, mas o Senhor sabe. Você não sabe o tamanho da válvula principal do coração, mas o Senhor sabe. Ele é soberano e poderoso, porque Ele sabe todas as coisas, porque aquele que criou é aquele que sabe como funciona aquele que Ele criou, aquilo que Ele criou. Quando nós olhamos para a história de Jacó, vamos ver que ao nascer, ele nasceu puxando o pé do seu irmão Esaú, porque Esaú nasceu primeiro. Esaú tinha o direito da primogenitura, porque foi o primeiro a nascer. E Jacó agarrou o calcanhar do seu irmão para sair, diz a Bíblia. E assim foi. Esaú era um caçador, um homem que caçava, e Jacó cuidava do rebanho, era o querido da sua mãe. E Esaú, por ser guerreiro, por ser um caçador, era o querido do seu pai, Isaque. Um dia Esaú foi caçar e estava cansado, já não tinha forças, e Jacó tinha preparado um prato de lentilhas, um guisado vermelho também, junto naquele guisado de lentilhas. E Esaú, já não tendo forças, falou: você me dá um pouco desse guisado. E Jacó, sempre esperto, disse: mas o que você vai me dar em troca? Me dá a tua primogenitura, o seu direito à herança. E ele falou assim: já estou cansado, estou morrendo, eu te dou a minha primogenitura se você me dá esse prato de lentilhas. E ali Jacó deu o prato de lentilhas, e Esaú não fez questão ou importância pela sua primogenitura. Isso nos faz ver que aquilo que Deus te deu é importante para a tua vida e não deve dar para outro. Aquilo que Deus abençoou e te chamou, o dom que Deus te deu para você exercer na casa do Senhor, não pense se o outro vai fazer. Não, Deus chamou você para fazer, e dê importância àquilo que Deus deu nas suas mãos. Quantos estão vendendo aquilo que Deus deu nas suas mãos como importante? Aquilo importante, o dom que Deus te chamou, vendendo por um prato de lentilhas. Mas Esaú vai mostrar que não tem consideração por isso. Quando ele cresce, ele vai tomar mulheres dos heteus, ele vai se casar com as heteias, contra a vontade do seu pai e da sua mãe. Porque ele não dava importância à promessa de Deus na sua vida. Mas Jacó era alguém que estava interessado na bênção do Senhor. Por isso eu digo, nós estamos aqui porque Deus nos tirou de um poço de lama, Deus nos tirou do Egito. A palavra do Senhor disse: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, diz em Números 15:41. Ele é o nosso Deus, é Ele que devemos dar importância, é o Criador de todas as coisas que devemos seguir. Não há mais nada mais importância do que servir ao Senhor e se alegrar em Deus. Mas, pregador, pastor,
A vida está difícil, as coisas estão complicadas. Não importa. O mesmo Deus que está com você na montanha é o mesmo Deus que está com você no vale. O mesmo Deus que está com você na alegria e na bonância é o mesmo Deus que está com você na tribulação e na angústia. Paulo disse: eu já estou experimentado sem ter fartura, abundância, sem não ter nada, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E olha que ele escreveu isso de uma prisão, na prisão de Roma, no ano de 62. Ele estava preso em Roma, ele ficou um período em uma cadeia e um período em casa. Mas ele estava preso, ele tinha um soldado guardando a sua vida, ele não poderia passear em liberdade e poderia dali ir para a morte. Graças a Deus ele não foi naquele período, só na segunda prisão. Mas mesmo preso, como também naquela vez que ele e Silas, ou Silvano, outro nome de Silas, estavam presos e na hora da meia-noite, quando já tinham sido açoitados, castigados, eles estavam murmurando não, eles estavam dizendo que não tinham mais promessa não, eles estavam louvando e glorificando a Deus no cárcere. E quando eles louvavam e glorificavam a Deus, o Senhor visitou aquele lugar e fez tremer aquele lugar, e dali nasceu uma igreja. O Senhor que prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Não fique olhando para aqueles que vão dizer contra a tua vida ou querer te desanimar, porque o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua rocha. De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu abrir a porta, Ele vai abrir. Se Ele prometeu mover céus e terra a teu favor, Ele vai fazer. Como Moisés chegou diante de um mar fechado, mas aquele que prometeu tirar do Egito é o mesmo que fez o mar se abrir e o povo passar de pés enxutos. Isaac estava velho, idoso, e sabia que ia morrer. E como ele tinha preferência por Esaú, ele chamou Esaú e falou: Esaú, vai caçar e prepara um guisado gostoso para mim, que eu vou te abençoar. Você é meu filho primogênito, apesar dele ter vendido a primogenitura. Você é meu filho primogênito, eu vou te abençoar. Isaac já estava idoso, mas Rebeca, uma mulher espiritual, Rebeca, uma mulher cheia do Senhor, não estava se agradando do seu filho Esaú. Por quê? Porque ele estava agora se compactuando com as mulheres que não eram do povo dele. Ele estava agora junto com aquelas que adoravam ídolos, mas Rebeca adorava o Senhor dos senhores, o eterno e todo-poderoso Deus. A Bíblia diz que ainda, em Isaías 43:13, ainda que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Você pode tomar isso para a sua vida? Agindo Deus, quem impedirá? Alguém pode ter chegado para você, você não vai conseguir chegar nesse lugar. Você não vai conseguir alcançar esse cargo, você não vai conseguir fazer essa faculdade, você não vai conseguir isso que você tem como sonho, mas operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem vai impedir de você concluir a faculdade? Operando
Deus quem vai impedir dos seus negócios prosperarem. Operando Deus quem vai impedir de alcançar a vitória, porque ninguém pode ficar diante do Senhor, porque à sua frente vai um fogo consumidor. Ainda lembro de Elias, que um capitão veio chamá-lo e disse assim: ó, Elias, eu e meus 50, vem, a rainha está mandando, você tem que vir. Se eu sou o homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e os seus 50. E assim aconteceu. O outro capitão foi também no seu orgulho. Há uma pessoa que Deus rejeita. Deus rejeita o soberbo e dá graça aos humildes. Quando nós nos abaixamos, quando nós nos tornamos humildes e aceitamos a vontade de Deus, Deus o exaltará e o levantará. Você não vai conseguir a vitória sozinho. Você não vai conseguir a vitória por você, você vai conseguir a vitória por Deus. Aquele homem também, aquele capitão, os 50 foram consumidos. E o outro capitão, os 50, já pensou assim: 2 quartelamentos foram destruídos, 2 pelotões. Eu não vou ficar para ser o terceiro. Acima daquele homem, há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que faz descer fogo do céu no holocausto cheio de água, consome a água, consome o holocausto, fogo vivo do céu desce, porque o Senhor é poderoso e glorioso. Ninguém poderá ficar diante de Deus. A Bíblia diz que quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, diz em Isaías 43, 2, porque o Senhor é soberano. Esaú foi para caçar e fazer o guisado. Rebeca, espiritual, mesmo que fazendo algo diferente, mas sabia que aquilo não poderia se concretizar, porque a bênção do patriarca era séria. A bênção do patriarca se cumpriria. Ele era um patriarca, Isaac, o que ele falasse, Deus ia prover e sustentar, porque aquilo que você fala nessa terra, você é profeta de Deus. Cuidado com o que você fala, porque aquilo que você fala, o Senhor zelará pela sua palavra, se for de acordo com a vontade dele. O Senhor é soberano. Se você é profeta de Deus, cuidado. Se você é usado por Deus, cuidado. Fala aquilo que o Senhor disse, fala aquilo que o Senhor mandou, fala e põe a mão naquilo que o Senhor quer. Rebeca chama Jacó e fala assim: ó, o teu pai vai abençoar Esaú. Vai na frente, prepara um guisado. Mas mãe, eu vou ser amaldiçoado. Ele vai ver que eu não sou o meu irmão. Ela fala assim: não, vai, prepara um guisado, vou botar roupas de Esaú em você, vou matar um cabrito, vou colocar o pelo de cabrito no seu, porque Esaú era cabeludo, pelo do cabrito na sua mão, no seu pescoço, vou botar a roupa de Esaú, e você vai receber a bênção. Quando ele preparou o guisado, a sua mãe o preparou, chegou para Isaac, para receber a bênção do Senhor. Isaac desconfia, fala assim:
nada, Deus fala. Onde você acha que já não tem mais nada? Jacó perdeu seus parentes, perdeu a sua mãe, estava sozinho, estava no deserto, a caminho de Harã, sozinho. Mas naquele momento o Senhor falou: eu sou o teu Deus. Aleluia. Assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, eu serei contigo, Jacó. Quem tem promessa não fica no deserto. Quem tem promessa não morre no deserto. Quem tem promessa passa pelo deserto, mas a bênção do Senhor vai sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Quando Jesus foi interrogado sobre se havia morte, se havia vida após a morte, e que os saduceus não acreditavam, Jesus falou assim: por que Deus fala eu sou, e não diz eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Porque para Deus estão vivos, porque Deus é um Deus dos vivos, Deus é soberano e poderoso. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o teu Deus, Jacó. Você não serve a um Deus morto, amém? Você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus que vê você como menina dos seus olhos. Você serve a um Deus que está olhando para a tua vida e cuidando da tua vida. Você serve a um Deus que não vai deixar você no deserto, mas é o Deus da promessa na tua vida. Você pode glorificar a Deus por isso. Jacó desperta. Ele fala: este lugar não é um lugar comum. Essa pedra eu vou colocar e vou levantar um monumento. Porque este lugar se chamará Betel, a casa de Deus, o lugar onde Deus visita o homem vê a glória de Deus. Este lugar é Betel, aonde você está aqui é Betel, aqui é o lugar de Deus, aqui é o lugar da glória de Deus. Não é a glória dos homens, não é o fulgor dos homens, mas é a glória de Deus que está neste lugar. Se você soubesse a quem orar, a quem pedir neste momento, todos os teus problemas Ele estaria resolvendo para ti, mas não é porque Ele vai resolver todos os teus problemas, porque você vê em Deus o teu socorro, o Deus todo vivo e poderoso e soberano. Ele é soberano. Mais que o cientista tenha PhD, mais que o cientista tenha pós-doutorado, que tenha, para ser doutor, ele tem que fazer 4 anos para fazer o doutorado. E às vezes minha irmã está sofrendo no doutorado dela. 4 anos, e já não está aguentando mais. Doutorado vem depois do mestrado, que é 2 anos. Por mais que o cientista seja doutor ou pós-doutorado, ele não pode fazer do nada uma partícula de poeira. Mas Deus, do nada, fez todas as coisas e criou todas as coisas. Quando uma pessoa faz doutorado, ela faz específico em determinado momento, ela tem que delimitar o seu problema. Então, se ele é médico e vai fazer um doutorado, ele é de visão de ótica, ele vai ter que ter um problema específico sobre ótica. Mas nós servimos a um Deus que conhece o homem por dentro e por fora, conhece todas as coisas,
Ele é pós-doutorado, Ele é acima de todas as coisas. Se você tem uma enfermidade, Ele te conhece por dentro e pode te curar nesta noite. Se você tem uma dificuldade, o Senhor é todo poderoso para te curar. Não deixa o médico ou alguém te dizer que não vai conseguir, porque Deus é soberano para fazer e realizar milagres. Muitos não conseguem porque não esperam em Deus, mas aquele que espera em Deus, Ele pode atuar na tua vida. Já me perguntaram uma vez, um paciente terminal, o que um pastor deve dizer, dar a bênção, a extremunção, como faz o catolicismo, ou você deve dizer que ele vai vencer, que ele vai ser vitorioso e que Deus pode curar, como eu já disse. Um irmão falava para mim, eu estava no Hospital da Lagoa há 2 anos, com mais de 40 tumores. Todo mundo dizia, até meus parentes achavam que eu não estava ouvindo. E diziam assim, por que ele não morre logo? Já está 40 quilos, por que não morre logo? Mas ele disse que veio uma irmã de cocão, saia, e chegou para ele e falou assim, ele ia lá, sem ninguém ouvir, ele parecia que ele não estava ouvindo, mas ele estava. Aquela irmã chegou, homem, eis que eu te digo, você sairá dessa cama amanhã e Deus será contigo e o Senhor vai te usar, eu te usarei. E ele disse que passou o dia seguinte, os tumores começaram a secar, e no outro dia ele já estava de pé, ninguém entendeu o que estava acontecendo, e ele falando comigo, por isso eu estou aqui nesta Uber, até esse carro o Senhor me deu, mas agora eu prego a palavra do Senhor, eu sou evangelista na casa do Senhor, e tenho pregado o evangelho, e levado muitas pessoas a Jesus. A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. Vão amaldiçoar a tua vida, mas a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Jacó chega lá em Labão. É atendido lá Leia e Raquel. Raquel está agora com cordeiros do seu pai, levando para beber água no poço. Jacó empurra a pedra e pergunta de quem elas são, e elas vão, aquelas pessoas falam assim, as filhas de Labão estão aí, seu tio. E agora ele vai, gosta de Raquel, trabalha 7 anos, o Senhor prospera, porque Deus é com Jacó. E Labão o engana e dá Lia no seu lugar. E agora, ele trabalha mais 7 anos para o Senhor para o Labão lhe dar Raquel como esposa. Mesmo assim, ele ainda trabalha mais 6 anos. 20 anos ao total. No final, ele quer ir embora. Faz algo que Deus mandou, de escolher as malhadas e as ovelhas negras para si. E agora nascem as ovelhas e os cabritos malhados. E começa a prosperar e crescer o seu rebanho. Jacó se torna rico. Lembre que quando ele estava lá em Betel, ele não tinha nada. Ele saiu da casa do seu pai sem nada. Ele saiu fugido de Esaú. Mas ele disse assim, este lugar não é outro senão no sonho, a casa de Deus, Betel. Mas ele fala assim, eu irei para Labão, e tudo que o Senhor me fizer me prosperar, eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Eu abro um parênteses aqui para dizer, o dízimo não é lei. O pessoal fala, o dízimo é da lei. O dízimo não é da lei. Abraão, quando deu o dízimo a Melquisedeque, não existia nem a lei de Moisés.
Quando Jacó prometeu ao Senhor dar dízimo de tudo que ele tinha, não existia a lei de Moisés. O dízimo é experiência com Deus, é conhecimento da palavra, é saber que aquele que te está prosperando é o mesmo que vai te abençoar. Não é lei. 20 anos ele trabalha para Labão e fica rico. E eu estou chegando ao final. Quando ele começa e cresce e prospera, talvez ele quisesse ficar mais um pouquinho, mas o Senhor se apresenta a ele e fala assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e eu te digo, lembra quando eu falei contigo lá em Betel? A minha promessa está sobre você. Volta para a tua terra, porque eu te farei uma grande nação. E ele volta. Labão vai até atrás dele, quer que ele volte, mas ele diz: eu não te roubei, nós combinamos e fizemos o combinado, eu trabalhei por isso, e por isso eu estou aqui. E ele vai. E chega esse momento. O momento em que ele volta para a sua terra e vai encontrar com seu irmão 20 anos depois, Esaú. O momento que o irmão dele, ele pensa assim: o meu irmão vai querer fazer guerra comigo. Ele separa o povo dele em dois, um para cada lado. Se ele atacar esse povo, ou esse outro povo vai para longe. Ele não sabe o que o espera. Ele atravessa os seus parentes pelo ribeiro de Jaboque, o val de Jaboque, e fica ali sozinho. Ele não sabe o que vem pela frente. Ele está temeroso de fazer guerra com seu irmão. Ele não sabe o que vai acontecer. E quando ele está no ribeiro de Jaboque, ele vê um homem. E aquele homem, ele começa a lutar com aquele homem. Estava anoitecendo, até o raiar do dia, ele briga com aquele homem. E aquele homem diz: me larga. E ele não larga. Ele não larga. Aquele homem toca na sua coxa e ele agora começa a mancar. Os filhos de Israel não comem o nervo da coxa por causa disso até os dias de hoje. E agora ele está ali lutando com aquele homem. Ele tem uma promessa, lembra da promessa? Ele tem uma promessa do Senhor. Ele tem a bênção de Isaac sobre a sua vida. Ele tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E ele luta com aquele homem para negociar, porque ele quer a bênção. Ele quer a confirmação da bênção que Deus tem na sua vida. E aquele homem, ele olha para ele e diz: qual é o teu nome? O meu nome é Jacó, pois não mais se chamará Jacó, mas o seu nome agora será Israel. Porque aquele que luta com Deus e prevalece. Aleluia, como príncipe lutaste. Eu não sei qual é a tua luta, levante-se agora. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei em que você tem lutado. Pode se levantar, aleluia, para nós fazermos uma oração. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei por onde você vai crescer, mas Deus está aqui para te abençoar. Deus está aqui para estender as mãos sobre ti. Aquele mesmo Deus que abençoou Jacó e que lutou com aquele homem e com Deus, e se tornou Israel, se tornou a nação de Israel, se tornou a nação que geraria o Messias, Jesus Cristo. Dele veio o Messias, daquele que foi abençoado, e que as nações seriam abençoadas por ele, não fisicamente somente, mas a igreja é o Israel espiritual de Deus. Através de Jacó veio a descendência, na sua descendência veio a raiz de Jessé, veio a rosa de Saron, o leão de Judá, Jesus Cristo. Você não sabe a bênção que Deus tem sobre a tua vida nesta noite. Como eu disse,
A última palavra é de Deus. A última palavra na tua vida é de Deus. A bênção é de Deus. O Senhor te fará prosperar. O Senhor dará a sua bênção, sua vida. E não vai ser o deserto que vai tirar a tua bênção. Não vai ser Labão que vai tirar a tua bênção. Não vai ser oposições que vão tirar a tua bênção. Quando Jacó saiu dali, não mais Jacó, Israel, ele encontrou com seu irmão com 400 homens. E o seu irmão o abraçou, tinha saudade dele. Saiba de uma coisa, você pode pensar o pior, mas Deus tem o melhor para a tua vida. Eu vou chamar o rapaz do louvor. Deus tem o melhor para a tua vida. Eu quero ministrar na tua vida. Eu quero abençoar a tua vida. Pelo Covid eu não chamo à frente, mas se você entrou nesta igreja, nesta noite, com lutas, com tribulações, com angústias, lute primeiro com Deus, se segure em Deus, se aproxime de Deus. A luta que você tem que vencer não é contra o teu irmão, não é contra a carne. A luta que você tem que vencer não é contra todas as coisas que se aproximam de você, mas a luta que você tem que vencer e a luta que você tem que tomar é com Deus em oração. Você tem que agora travar uma luta em oração com Deus, ter certeza daquilo que você quer diante de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Nós vamos louvar ao Senhor. Mas antes disso, ore comigo. Senhor, as tribulações são poucas, as angústias são poucas, pela graça que o Senhor há de revelar na minha vida. A tua glória há de revelar na minha vida. A glória que veio sobre Jacó há de revelar na minha vida. Eu não ficarei no deserto, eu não ficarei escravizado por Labão, mas o Senhor fará prosperar a tua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Deus que entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é o Senhor.